Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de fé e obras. Por que que as obras ou caridade, elas não são tão importantes quanto a fé, mas por que que todo cristão, ele vive pelas boas obras e pela caridade? É isso que nós vamos entender nesse vídeo, através desse paradoxo. Nós temos que entender que a fé, ela é a primeira obra sincera. Por quê? A partir do momento em que você crê que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz em seu lugar e que ele tomou sobre ele os seus pecados e que você foi perdoado e que você confia no sacrifício que ele fez na cruz por você, você automaticamente abre o seu coração para as boas obras de Deus na sua vida. Então é mais ou menos assim, para que você seja uma boa pessoa, para que você realize coisas boas, você precisa primeiro ser uma pessoa boa. Porque como Jesus falou para os seus discípulos, nenhuma árvore má pode produzir um fruto bom, assim como nenhuma árvore boa produz um fruto mau. Então a mudança na vida de uma pessoa começa a partir do momento que ela reconhece que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender dos seus erros e aceitar a mudança que Deus vai realizar no coração da pessoa. E é por isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina nas cartas que nós somos redimidos através da fé, porque você reconhece com a fé que você precisa do perdão de Deus e você reconhece pela fé que Cristo levou o castigo pelos nossos pecados. E a partir daí, Deus ele começa a trabalhar no coração do cristão. E aí que nós entramos na questão da caridade das boas obras. Uma pessoa que ela não se arrepende, ou que ela não se arrependeu, que não aceitou Cristo, que não tem a fé em Cristo, ela pode simplesmente fazer a caridade ou fazer as boas obras por qualquer que seja o motivo, menos por sinceridade. O que significa a questão de você ser sincero nas boas obras e na caridade? Significa você fazer com alguns motivos. Primeiro, não receber nada em troca. Segundo, fazer aquilo de coração, entendendo que todo bem que você pratica não é para esperar um retorno em troca. Ou todo bem que você pratica não é para oferecer algo a Deus, porque Deus ele não precisa de nada de nós. Todo sacrifício, toda obra, todo esforço de santidade, todo esforço de agradar a Deus já foi realizado na cruz. Então, o que Deus exige do ser humano? Que ele reconheça que Cristo fez essa intermediação na cruz. E a partir desse momento, reconhecendo com o coração ali aberto, a pessoa ela começa a ser aquilo que Deus quer que ela seja. E uma vez que você é a imagem e semelhança de seu filho, do Filho de Deus, você começa a praticar as mesmas obras que Cristo praticou. E você faz isso não simplesmente porque você quer agradar a Deus de alguma forma, ou porque você quer conseguir algo em troca, mas você faz isso porque você simplesmente é. Ou seja, você produz a caridade, você produz as boas obras por sinceridade, mas antes disso você precisa reconhecer a Cristo pela fé. E é exatamente por isso que a fé, ela vem primeiro, ela é mais importante para o cristão do que as outras. E um dos motivos pelo qual Jesus disse a Nicodemos que ele precisaria nascer de novo era justamente entender isso. Porque Nicodemos, apesar de ser um homem bom, apesar de ser um fariseu sincero, o que era muito difícil naquela época, né? Pois os fariseus eles eram muito religiosos, muito apegados às tradições judaicas, né? E o mestre da lei, ele vivia como fariseu, ele era um fariseu, né? E o fariseu ele era uma seita religiosa dentro do judaísmo que não tinha apenas um poder religioso na sociedade, mas eles também tinham uma certa influência política também, né? Sendo que Nicodemos, até diferente dos seus colegas fariseus da época, ele era uma boa pessoa, ele era um erudito, né? Ele era professor, inclusive, de teologia judaica, né?
E quando ele se encontrou com Jesus para justamente tentar discutir com Jesus a respeito da lei, né, e daquilo que Jesus fazia, né, você pode até observar que quando ele chega para Jesus, a primeira coisa que ele fala é isso. Nós cremos que o Senhor veio da parte de Deus pelo aquilo que você faz, pelas suas obras, né? Ninguém pode fazer aquilo que você faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus rebate ele dizendo: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E esse novo nascimento, ele se dá no coração. A pessoa se torna uma nova criatura. E era exatamente isso que Nicodemos precisava entender. Mesmo com as suas boas obras, mesmo com a sua inteligência, mesmo com a sua erudição, ele precisava nascer de novo. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e até a próxima.